Olá, gente querida, tudo bem? Essa é a disciplina Educação Física 1. O conteúdo é História da Cultura Corporal e nessa aula a gente vai falar sobre o tema O que é o corpo. Eu peço para vocês fazerem uma reflexão aí assistindo o vídeo sobre o que vocês pensam que seja o corpo de vocês, o corpo do outro, o que é o corpo, até onde a gente pode pensar o corpo. As primeiras imagens, né, os primeiros pensamentos que vêm geralmente a gente são de um corpo que é o corpo biológico, né, que é o corpo dos músculos, dos ossos. Então a gente vai pensar nas partes do corpo, né, cabeça, tronco e membros, que é como a gente aprendeu no ensino fundamental, né? Todos nós aprendemos dessa maneira e não tem problema nenhum, isso é o corpo também. Mas isso é uma maneira da gente compreender o corpo. A gente pode ampliar esse entendimento e para isso, esse é o objetivo dessa disciplina e para isso eu trouxe algumas imagens para que vocês deem uma olhada. Bom, então essa primeira ideia de corpo está representada nessa primeira figura aqui, que tem um homem, né, um corpo masculino, o corpo de um homem, o corpo de uma mulher. Então aqui vocês veem cabeça, troncos, membros superiores, membros inferiores, a musculatura dessas pessoas. Então é uma das possibilidades da gente compreender o corpo e como a gente aprendeu assim na escola, é assim que a gente geralmente repete. A nossa primeira resposta geralmente é essa. Mas o corpo ele já foi também compreendido como algo divino, algo sublime. E para relacionar o corpo com esse sublime, com esse algo divino, homens, né, do pensamento, da filosofia, pessoas ligadas à reflexão, como por exemplo Leonardo da Vinci, que fez essa figura aqui que é o homem vitruviano, ou o homem de Vitrúvio, que vocês podem até pesquisar um pouquinho mais na internet a respeito disso. Ele encontrou nas proporções do corpo humano, vocês podem ver aqui, ó, essas partes do corpo aqui, ele separou todas e encontrou nessas proporções do corpo uma proporção matemática que indica a perfeição. Então, pela ciência, pela matemática, ele aproximou a ideia do corpo, a ideia do humano, à ideia do divino. Vocês podem ver que está aqui inscrito dentro de um quadrado, dentro de uma circunferência. Então, isso é algo assim que amplia um pouco mais a nossa percepção do que é o corpo. Nessa outra figura, a gente vê também o corpo vinculado às energias, né? Aquilo que não está visível, aquilo que não é palpável, aquilo que a gente não consegue tocar. Então, desse lado aqui é uma pessoa em meditação, né, com vários braços, em cada braço uma figura assim esotérica, né? Aqui no centro o coração, a energia, na cabeça uma árvore. Então é uma percepção de corpo que vai para além do próprio corpo, né? E desse lado aqui, vocês podem ver nessa figura, tem o que se chamam chakras, né? Que são pontos de energia do corpo que as pessoas que fazem meditação e yoga também conhecem, né? Se dedicam a conhecer melhor esses pontos de energia que são representados por regiões do corpo. Aqui a gente vê nessas duas figuras a ideia de corpo como o corpo onde também se inscrevem as artes, né? Então, aqui um grupo de pessoas, né, com vestes ou né, o corpo pintado, né, de um colorido. Aqui uma tela, né, pintada também com os corpos dançando, se movimentando com diferentes cores. Então mostra também a relação próxima do corpo com as artes. Nesse outro slide, a gente vê aqui as figuras das pinturas rupestres. Então, há muitos anos, os homens, a humanidade, né, já representa o corpo em movimento, né, danças, atividades de caça, enfim, nas pinturas que faziam nas paredes das cavernas. Então, nas pinturas rupestres também o corpo está representado. E desse lado aqui, né, uma imagem mais recente, de como que as pessoas podem transformar o próprio corpo em
lugar da expressão artística ou da expressão da personalidade, transformando esse corpo às vezes numa tela, né, onde a pessoa projeta aquilo que ela deseja mostrar para as outras, ou também manifesta um desapego em relação ao corpo material, né? Aqui a gente vê várias imagens, né, de vestes, né, que cobrem, por exemplo, o corpo da mulher. Então, para algumas culturas, a mulher deve permanecer com o corpo coberto, ela não tem o direito de mostrar o corpo, de se manifestar, de se expressar. Então vocês veem aqui, ó, a burca, niqab, chador, alamira, hiab e shaila, tipos de veste, né, que são utilizados em países, principalmente países de religião muçulmana, em que a mulher é proibida de mostrar o seu corpo publicamente. Aqui embaixo é uma imagem de duas mulheres que têm visivelmente um corpo fora dos padrões que são determinados pela mídia, né, pelos meios de comunicação, pelo senso comum. São corpos tidos como corpos, na maioria das vezes, vistos pelas pessoas como corpos não normais, mas aí fica a reflexão para a gente pensar o que é um corpo normal, se é só o corpo saudável, se é o corpo belo esteticamente, ou o corpo da gente, o corpo que a gente sente, se sente bem com ele, né? Então, nessa imagem está representada essa reflexão. E aqui, essa imagem é bem comum quando a gente fala de escravidão, né? Desse lado aqui, que é o corpo de uma mulher escrava, também acontecia com os homens escravos, que está aprisionado por equipamentos aí de tortura, né? Onde as pessoas, os escravos eram entendidos como sub-humanos, né? Menos humanos do que os outros, e o corpo deles não era de sua própria propriedade, então era um corpo aprisionado. Então esse slide aqui traz imagens de corpos que são corpos que não têm domínio sobre si, né? Que outra pessoa domina, ou outras pessoas ou outras culturas dominam o que podem ou não podem fazer esses corpos. E por fim eu trago essa imagem aqui do corpo nos esportes. Então o corpo nos esportes, aqui a gente vê um jogo de vôlei, né? As meninas jogando vôlei, aqui um para-atleta, né? Que é um atleta que tem algum tipo de necessidade física, né, especial. No caso ele não tem a perna, então o corpo também é importante para além de tudo na manifestação esportiva.